Em 1873, um fazendeiro de Ohio perdeu tudo na grande crise daquela época. Em 1875, ele fez um estudo autônomo tentando prever quando a próxima crise ocorreria. E não só isso. Ele queria saber com precisão quando ocorreria a época de colocar dinheiro em investimentos, retirar lucro, reinvesti-los e prever novas crises. O que ficou conhecido como Banner Cycles. O mais impressionante é que o modelo estabelecido por Samuel Banner funcionou até hoje com extrema precisão. Nós vamos analisar esse modelo e vamos ver como ele se enquadra e se encaixa com o Bitcoin. Será que isso realmente é possível? É possível prever a próxima crise, o próximo topo e o próximo momento de reinvestir os seus lucros dentro do mercado cripto? Se tu curte uma análise transparente e profunda a respeito do Bitcoin, você está no lugar certo. Deixa um like e siga-me. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Corrêa, sou da Power Inc. Trade Análise e trago aqui semanalmente conteúdo educacional para você aqui no YouTube. Então, eu já peço para você se inscrever no nosso canal que não te custa absolutamente nada e também peço para você que me siga aí no Instagram apontando a câmera do teu celular aqui capturando esse QR Code. Bom, vamos falar a respeito do assunto que nos interessa? Você possivelmente já deve ter assistido aquele filme que se chama De Volta para o Futuro, um filme muito famoso, recorde de bilheteria e tudo mais. Você lembra que em um dos filmes existe um almanaque, que é até o objeto de desejo ali deles, porque ele preveria o resultado dos jogos esportivos que ocorreram ali naquela época. Então, se tu voltar para o passado sabendo os resultados dos jogos, isso facilitaria muito a vida ali do Marty McFly e dos seus amigos. No entanto, nós temos o que parece ser um almanaque financeiro já em nossas mãos, desde 1875. Mas por que ninguém comenta ou fala sobre isso? Na verdade, falam sim. Samuel Banner ele estabeleceu um modelo que mostra os ciclos de mercado e como eles ocorrem. E ele sempre acertou, muito interessante, que o que nós vemos hoje é um modelo já moderno da sua leitura de mercado, tá? Trazendo para os nossos dias. Você está vendo aí na tela o modelo sugerido por Banner. Períodos de quando fazer dinheiro. Olha só, ele aponta A, B e C como momentos de mercado. O ponto A mostra para a gente os anos em que vai iniciar grandes crises. O ponto B fala dos momentos em que é necessário vender aquilo que você comprou, obter lucro. E o C mostra a época difícil. É o período depois da crise, é o período de ressaca total. Aqui ele fala sobre comprar estoques, né, que no caso são ações, terrenos, ou seja lá qualquer outra coisa, segurar isso até uma época de boom, de novo, uma época de alta dos preços de valorização. Vamos fazer duas comparações para ver se os ciclos descritos por Banner realmente funcionam. Olha só que bem no início da tabela, nós vemos que ele fala que em 1924 seria uma época C, ou seja, uma época difícil, com os preços baixos, bom para compra de estoques ou terrenos ou coisas desse tipo. O que aconteceu lá nessa época em 1924? O mundo estava vivendo a ressaca da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava dizimada e os Estados Unidos também tinham gasto muita grana, a ressaca era generalizada. Seguindo o plano de Banner, era ideal comprar em 1924, mas vender na fase B, época boa, época de preços altos, vendas os estoques ou aquilo que você tenha comprado em 1926. Pronto, vender em 1926. Por quê? Porque na fase A, em 1927, ele estava prevendo uma grande crise financeira. O que aconteceu em 27? Bom, em 27 não aconteceu nada relevante, mas quase que um ano e meio depois, em 1929, o mundo estava mergulhado na Grande Depressão. Então aqui, por um ano talvez e meio de diferença, ele previu a grande crise de 1929. Então, o modelo dele inicial aqui funcionou na batata. Agora, olha só, agora aqui, vamos para 2019. 2019 aqui no pico, na fase A, ano em que vem uma crise por aí, um grande pânico. O que aconteceu em 2019?
o Covid-19. Em 2019, nós vimos a queda de 2020, né, que foi o Corona Crash, inclusive no Bitcoin ocorrendo. E aqui ele demarcou que a fase C, que seria a melhor fase para comprar, né, que seriam os anos difíceis, ele demarcou como 2023. Na verdade, quando nós comparamos com o Bitcoin, o fundo do poço foi em 2022. Mas em 2023, em janeiro, por exemplo, os preços ainda estavam por volta de 17 mil dólares. Era uma boa época para comprar Bitcoin. Saímos de 2023, aonde teremos a fase B, a fase onde ele diz que é a hora de vender, topo de mercado, 2026. Ele aponta esse ano, 2026, como a melhor fase, melhor lugar para vender o que você comprou lá no início de 2023. Bastante interessante isso. Bastante interessante. Se nós aplicarmos o modelo de Banner para o Bitcoin, isso quer dizer que nós não vamos ter o topo de mercado em 2025, mas sim em 2026, ou quiçá, se ele está errado por um ano atrasado, 2026 ou 2027. E ele prevê algo interessante. De acordo com o seu modelo, ele prevê que a próxima fase de anos difíceis, aonde os preços estarão muito baixos, será em 2032, antes de uma grande crise que aparecerá em 2035. Nós estamos agora em 2025, naquela época em que se chama de período de final de ciclo, que é o ano após o halving. Geralmente, no último trimestre desse ano, no caso 2025, nós tecnicamente veremos, de acordo com os ciclos anteriores, a finalização deste ciclo de alta. Poderá ser em outubro, novembro ou dezembro, demarcando assim o final desse período de alta que iniciou lá em final de 2022, início de 2023. Mas de acordo com o modelo de Samuel Banner, nós não teríamos a finalização do ciclo neste ano, mas sim no ano que vem, ou quiçá em 2027. Isso quebraria por completo o padrão dos ciclos darem por encerrado a sua corrida no ano após o halving. Enquanto nós olhamos, por exemplo, para esse gráfico, que é o Terminal Price, observe só que esse indicador ele acertou todos os topos anteriores do mercado. Eu já havia trazido para você a análise desse indicador há muitos meses atrás. Eu acho que, se não me engano, foi ano passado, falando exatamente sobre esse indicador. E o preço, na época, estava por aqui. O preço final dele estava em torno de 140, 150 mil dólares. Esse indicador acertou todos os topos anteriores. E onde está o preço atual, demarcando, dizendo que o preço do Bitcoin pode chegar até que alvo? Olha só, vou aproximar. O preço está em 258 mil dólares. 258 mil dólares. Então, de acordo com esse indicador, que acertou todos os topos anteriores, o preço do Bitcoin encerraria o ciclo lá em 258, 256 mil dólares. Agora, olha só. Eu não sei, eu não acho muito provável que o preço do Bitcoin saia agora de 110 mil e chegue em 258 no próximo trimestre. Eu acho difícil isso acontecer, porque teria que ser uma alta muito explosiva. Nós já vimos isso acontecendo no gráfico do Bitcoin, mas talvez seja difícil para em 3 meses isso simplesmente ocorrer de maneira absurda. Teria que ser uma subida balística. Mas, se o ciclo se estender mais alguns meses, seguindo talvez a previsão do modelo de Samuel Banner, nós poderemos ver então o preço do Bitcoin tendo mais tempo para ainda neste ciclo encontrar o preço acima dos 200 mil dólares ou 250 e poucos mil dólares, como diz aqui esse indicador chamado Terminal Price. Se isso tudo que nós falamos for verdade, for realmente acontecer, toda esta queda que nós estamos vendo o Bitcoin desenvolver, por enquanto aqui em 109, mas ele pode cair um tanto mais, pode vir para 105, pode vir para 100 mil, isso na verdade seria então uma oportunidade ou uma grande armadilha para que pessoas se desiludam do mercado, acreditem que o topo já está demarcado em 124 mil e meio e desistam do mercado cripto, quando na verdade, se tudo aquilo que nós falamos ali for realmente fazer sentido, se o cálculo de Samuel Banner fizer sentido, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é um grande recuo, é um grande passo atrás para uma subida explosiva, para um salto de preço que poderá levar o preço do Bitcoin ainda nesse ciclo não finalizar apenas em 2025, mas cruzar a 2026, quebrando assim um modelo, né, que nós conhecemos até o momento. O que tu acha? Eu quero que tu comente aqui. Tu acha mesmo que esse recuo que o Bitcoin está fazendo aqui, esse recuo,
Ele é uma oportunidade antes desse grande salto que o preço pode fazer? Outra coisa, você acha que essas previsões de Samuel Banner, que já acertaram na batata, isso é muito estudado, tá? Por estudiosos de ciclo de mercado, por economistas e tudo mais. Você acha mesmo que isso faz sentido? Comenta aqui, eu quero muito saber a tua opinião. Se você quiser saber e conhecer mais análises profundas como essa a respeito do Bitcoin, eu convido você a se tornar um assinante premium da Power Inc. Quando você se torna um assinante premium da Power Inc., você recebe análises como essa todos os dias, do Bitcoin, das altcoins, análise gráfica, análise on-chain, nosso viés de mercado, tanto meu quanto do Leandro, todos os dias no teu Telegram. Então, eu vou deixar aqui para você, no primeiro link da descrição, o nosso site, powerinc.trade. Entra lá em Premium e faça a tua assinatura trimestral ou anual. Lá você vai ter tudo o que precisa para se proteger e estar um passo à frente do mercado. Me diz uma coisa, será que o preço do Bitcoin pode bater um dia $1 milhão? Olha, talvez você vai gostar desse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar para você assistir no final desse. Assiste esse vídeo. Não estou falando de preço de Bitcoin. Eu, Gustavo, não estou falando disso. Mas uma métrica matemática importante fala sobre isso e se aplica perfeitamente ao Bitcoin. Se tu gosta de uma análise profunda, assiste esse vídeo aí. Tenho certeza que tu vai gostar. Não esqueça de deixar teu comentário e deixar teu like. Agradeço demais sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço. Até mais. Fui.